trabalhos. Vamos então retomar com a nossa composição da nossa mesa. Eu chamo para compor Dr. Miguel Zain, presidente nacional da Associação Nacional da Advocacia Condominial, ANACOM, Dr. Márcio Luiz Espímpolo, Dr. Fábio Ranada, chama também Dr. Rodrigo Carpá, chamo o próximo expositor, que é o Dr. José Roberto Neves Amorim, desembargador aposentado do COLEN do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, diretor da Faculdade de Direito da Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP, Ribeirão Preto. Chamo também a doutora Maria Cristina Zuc, desembargadora do COLEN do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com assento na 34ª Câmara de Direito Privado. Chama também para compor a nossa mesa o Dr. Nestor Duarte, que também será nosso expositor logo mais, desembargador aposentado do COLEN do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, professor titular do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP. Chamo também a doutora Márcia Cristina Sampaio Neves, juíza federal do trabalho do COLEN do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com assento na 5ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto. Gostaria de pedir uma salva de palmas para a nossa mesa diretora. Nosso próximo tema será mediação nas relações condominiais, com o Dr. José Roberto Neves Amorim, que é desembargador aposentado do COLEN do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, diretor da Faculdade de Direito da Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP, de Ribeirão Preto. Dr. José Roberto está com a palavra, podendo falar do púlpito ou então mesmo de onde estiver sentado. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. É uma grande honra estar aqui novamente na FAAP, que é um pouco minha casa também, e ter feito essa parceria com a ANACOM para que esse primeiro congresso se desse aqui na FAAP. Foi um trabalho muito bem feito, o Dr. Márcio também, o Dr. Fábio, a quem eu agradeço imensamente o convite e a honra de participar. Hoje nós estamos aqui, né? Eu já tive aqui o prazer de rever alguns amigos, o ministro Sidney Benetti, né, grande jurista, ministro do STJ, também foi desembargador em São Paulo. Então, nós tivemos aqui pessoas muito importantes para falar. E falaram de temas importantíssimos relativamente ao condomínio. E eu vou tratar de um tema que é a mediação. E eu não posso me furtar a dizer que eu sou um apaixonado pela mediação. Eu acho que quem foi magistrado durante 33 anos da vida e julgou centenas de milhares de processos, encontra num determinado momento da vida a possibilidade de trazer as soluções de conflitos por um outro caminho, né? Uma visão diferente. Porque a experiência da vida, e eu costumo dizer, e estava dizendo isso aqui, a desembargadora Cristina Zuc, minha amiga, minha colega, a quem eu tenho uma profunda admiração, que divide comigo todos os anseios da mediação há muitos anos, né? O desembargador Nestor Duarte, meu grande amigo, professor, autor de livro junto comigo, tenho a honra de participar do Código Civil, do qual ele faz parte. E a gente, dentro dessa experiência de vida, de julgar, de decidir os conflitos, de não poder deixar para depois, né? Percebe que quando há uma judicialização do processo, o que existe é, na verdade, uma decisão material, nada mais que isso. O juiz decide
a matéria posta dentro de um processo. E aí a pergunta que a gente faz é, ao decidir esse processo, ele põe fim ao processo, mas ele põe fim ao litígio? A resposta é muito simples, obviamente não. E eu posso dizer isso, volto a repetir, fui juiz durante 33 anos. Decidi centenas de milhares de processos. Quantos desses processos as pessoas, ao final da minha decisão, ao final da sentença, ao final de um voto do desembargador Nestor, da desembargadora Cristina Zucchi, as partes se deram as mãos, saíram abraçadas e foram tomar um café? Não conheço nenhum. Por quê? Porque, efetivamente, a pior solução é a judicialização. Nós temos aí o sistema multiportas com a mediação, com a conciliação, com a arbitragem, com a negociação, qualquer forma que seja, que una as pessoas de uma forma em que não haja uma decisão impositiva. Porque se nós olharmos para o processo, nada mais é do que uma decisão imposta de cima para baixo, do juiz para as partes, do tribunal para as partes. É simples assim. Então, dentro dessa ótica, nós nos dedicamos, e eu posso dizer, volto a dizer, com toda essa minha vivência, eu percebo nítida e claramente que nós temos que encontrar os métodos em que a sociedade se encontre como um corpo social. E a mediação, ela cabe em todos os caminhos, em todos os meios. Não é só... nós vamos falar hoje de uma mediação condominial, mas ela tem uma mediação penal, que é a justiça restaurativa, nós temos a mediação escolar, nós temos a mediação empresarial, nós temos a mediação trabalhista. Tudo isso, por quê? Porque nós temos que perceber que a solução dos conflitos tem que sair das próprias partes e das próprias pessoas envolvidas no conflito. Porque, se isso acontecer, o conflito estará resolvido. E, sendo assim, nós não podemos fugir a um sistema de justiça complexo, que é o que nós temos. Apenas para refrescar a memória, né, nós temos, dentro do nosso sistema de justiça, nós temos mais de 17 mil juízes trabalhando no Brasil, nós temos mais de 13 mil membros do Ministério Público, nós temos mais de 6.500 defensores públicos, nós temos mais de 1 milhão de advogados, nós temos mais de 3 milhões de bacharéis em Direito, nós temos, vejam só, 1.300 faculdades de Direito no Brasil. É uma produção de uma escala que nós não temos nem parâmetro de onde nós vamos parar, né? E eu acho que eu fiz um estudo, nós somos o país que mais tem faculdade de Direito no mundo. Não tem como fugir a isso, né? E essa estatística ela é de um ano atrás. Já deve ser 1.350, mais ou menos, porque todo lugar que a gente vai tem uma plaquinha aqui, direito, EAD, presencial, híbrido e assim por diante, né? Não que seja ruim. Eu acho que o ensino e a educação são sempre bons. Da forma que for, eu acho que a pessoa tem que se aculturar. Um povo que se acultura, um povo que estuda, ele vai ser sempre um povo melhor. Vai ser um povo mais esclarecido, vai ser um povo que tenha as ideias mais postas de uma forma mais objetiva, vai entender aquilo que se fala, vai entender o ambiente social de uma forma melhor. Então, a educação ela é sempre importante. Eu não critico o número de faculdades, eu critico a ausência de um parâmetro para que elas sejam criadas e para que elas existam dentro de uma qualidade de ensino minimamente plausível para a sociedade. Nós temos aí 80 milhões de processos de andamento, pela última estatística do CNJ. 80 milhões de processos de andamento, cada 3 pessoas do Brasil tem um processo, né, envolvidas em um processo, grosseiramente falando, numericamente falando. Então,
o judiciário ele já não consegue comportar mais tanto processo, né? Eu conversava aqui no almoço com a desembargadora Cristina Azuc, ela recebe 30 agravos por dia ou por semana, né, desembargadora? É uma coisa assim, como é que pode dar conta? Eu consigo inflar mais o judiciário com mais juízes? Resolve? Não resolve. O que nós temos que trazer são soluções que permitam ao judiciário um trabalho e uma prestação jurisdicional decentes para a população. Um trabalho de qualidade. Com esse volume, com essa judicialização, não é possível nós termos um trabalho mais atento. E eu costumo tratar a mediação como um cardápio de humanização do Poder Judiciário. A mediação, o mediador consegue trazer e entender e fazer com que as partes procurem uma situação de solução de conflitos delas mesmas. Então, o que falta? Falta o diálogo, falta o ouvir, falta o falar, justamente tudo aquilo que a mediação traz para as pessoas no momento da solução do conflito. Permite que as pessoas falem. A atitude do mediador que faz um curso, se prepara, de um mediador que sabe as técnicas da mediação, isso é fundamental. Por quê? Porque ela vai tirar das pessoas a solução do conflito. Então, justamente ao fazer com que as pessoas exponham a solução do conflito, é que esse conflito se resolve. Ele não vem de cima para baixo como uma ordem judicial. Ele vem da cabeça de cada um dos participantes da mediação, que não é o mediador. O mediador apenas é um veículo que faz com que as partes exponham. E aí nós temos uma lógica óbvia, que é a de que quando eu proponho a solução e a solução vem de encontro àquilo que eu quero, eu não tenho como me bater contra ela. A solução saiu da minha proposta. Isso convence as pessoas. Isso convence aquele que está propondo aquele acordo, que o acordo é benéfico para ele. Por quê? Porque saiu de ambos os contendores daquela mediação. Então, isso é algo muito importante. Não que o judiciário vá acabar, que o judiciário vai se tornar obsoleto. Não. O judiciário permanece, é um poder de Estado, o juiz precisa estar presente, a sociedade precisa da autoridade do juiz, a autoridade precisa do comparecimento do Ministério Público. São instituições perenes, permanentes no poder público e devem permanecer assim dentro da sua expectativa de jurisdição, de atingimento do seu direito material pretendido em cada uma das ações. Então, isso faz com que o judiciário, a mediação, ela ajuda o judiciário na medida em que, numa proporção razoável, ela consegue aliviar o juiz de processos que ocupam o seu tempo sem necessidade de que isso ocorra. Por quê? Porque as pessoas não têm uma educação suficiente, social suficiente para entender que não precisa procurar o Poder Judiciário para que o seu conflito seja solucionado. Por isso, tanto o Código de Processo quanto a Lei de Mediação, ambos de 2015, trouxeram essa possibilidade das câmaras privadas e dos centros judiciários. Então, nós temos câmaras privadas cadastradas no Tribunal de Justiça, com mediadores capacitados, competentes, que fizeram o curso para trabalhar nessa área. E os CEJUs, que são os centros judiciários, que o juiz encaminha, que as partes podem procurar. Então, a lei se preocupou em trazer, sim, para a sociedade, todo um arcabouço capaz de fazer com que ela possa participar dos seus conflitos, resolvendo-os de uma forma eficaz e definitiva, sem que haja, sobretudo, um rompimento social. O que a mediação faz importante é evitar o rompimento judicial. E quando a gente falar aqui de condomínio, nós vamos ver que, se não houver a proposta de uma mediação condominial, o rompimento é inevitável. Por quê? Porque eu estou brigando com o meu síndico, eu estou brigando com o meu vizinho, eu estou brigando com a minha administradora, eu estou brigando com a construtora do prédio. Então, diante desse quadro, a gente vê que não há a menor possibilidade de que não exista ou não se pense
de uma forma que não vamos judicializar, nós vamos demorar mais tempo, nós vamos ter um gasto muito maior e nós não vamos ter uma composição social razoável. Então, diante disso, a gente não pode criar essa dificuldade de comunicação. Porque, na verdade, o que ocorre aí é uma dificuldade de comunicação. Eu não me comunico com os meus adversários. Por quê? Porque eu tenho preocupação com que, da forma que ele vai reagir, o que vai acontecer se nós nos encontrarmos. Não tem problema nenhum. Procura um centro judiciário, procura uma câmara privada, que ela vai chamar a pessoa lá, vai ter um mediador. Esse conflito vai ser resolvido sentando-se à mesa. Tudo isso é muito mais fácil. Então, a resolução tradicional não vai deixar de existir. Muito pelo contrário. Ela vai se fortalecer mais quando a mediação também se fortalecer. E a matéria condominial é uma matéria muito propensa para a mediação. Muito. Ela traz o quê? O conflito entre as pessoas, o conflito social existente entre pessoas que coabitam normalmente dentro de uma mesma área. E essa coabitação, ela se torna cada vez mais inconveniente quando eu tenho alguma desavença. Ela vai se tornando cada vez mais tensa. E aí, o que acontece? Quando eu judicializo isso para uma determinada medida, ela só vai piorar. Eu conheço histórias de pessoas que tiveram que mudar de prédio por conta desse tipo de situação. Por não poder encontrar no elevador o vizinho. Quais são os principais conflitos que existem entre os condôminos? Primeiro, barulho, desassossego. Música, barulho de obra. Essas coisas trazem um desassossego. Tem gente que não dorme à noite. Dorme de dia, mas não dorme à noite. Aí o que ela faz? Escuta a música alto, faz barulho, anda. E o vizinho de baixo, no dia seguinte, tem que acordar 6 horas da manhã para trabalhar. E aí começa, né? Então, é um descaso com o próximo, com as pessoas que convivem com você dentro de um mesmo núcleo social. Então, essa importância, eu acho, por exemplo, que todos os síndicos de prédio deviam fazer um curso de mediação. O primeiro mediador do condomínio é o síndico. Porque a pessoa vai reclamar primeiro para quem? Primeiro para o porteiro, se for de noite, que não tem condição de sair da portaria porque ele está ali. É o trabalho dele. E o segundo é o síndico, que vai receber a reclamação e vai ter que tomar uma providência. Ou ele vai aplicar uma multa, ou ele vai chamar as pessoas, mas ele não tem essa habilidade. Por quê? Porque os ânimos estão acirrados. Então, poucos têm a habilidade de conversar com uma pessoa, conversar com outra pessoa, marcar uma reunião para que elas se entendam. Isso é fundamental. Então, nós temos aí esse núcleo social, que são os condomínios, que muitas vezes as pessoas não ouvem, falam pouco e agem de forma antissocial, né? Nós vamos ter aqui a palestra da desembargadora Cristina Azul, que vai tratar de um tema extremamente importante, muito ligado a isso que nós estamos falando aqui, que é a retirada das pessoas de um condomínio quando elas se tornam totalmente insuportáveis. O nosso colega aqui, o juiz da terceira vara, deu aqui um exemplo, né? Estava contando aqui do nosso ilustre jogador de futebol, que dava festas, né? Nós tivemos várias histórias. No Guarujá, né? No condomínio de luxo de um jogador, ele falou que era de Campinas, o nosso é lá do PSG, né? Também não vou dizer o nome. Então, se ele não disse, eu também não vou dizer. Vou ficar na minha. Vou ficar, né? Do pessoal não poder recebê-lo no condomínio. Por quê? Porque o cara não tem respeito pelos seus vizinhos. Enfim, ele não tem respeito por ele mesmo, né? Quem faz isso não tem respeito por si próprio. Quem diria em relação aos demais. Então, essas são situações que nós já enfrentamos judicialmente, eu já enfrentei pessoalmente, julgando processos nessa natureza, e a desembargadora e o desembargador também, sem o menor sentido, que talvez uma mediação, uma conversa pudessem resolver. Não sei se nesse nível resolveria, mas eu acho que, dentre os comuns e mortais, como eu costumo dizer, eu acho que resolve.
Eu acho que a mediação ela é muito importante e o mediador, eu falava do síndico, e o síndico deveria se interessar por aprender um pouco de mediação. Por quê? Porque se ele for um cara que tiver uma vertentezinha de mediação, ele vai poder ajudar muito a comunidade condominial dele, muito mesmo. Porque esses são aspectos que vão desaguar imediatamente em cima do síndico, que é o responsável pelo condomínio. Então, o que a gente aprende? O que as pessoas querem na vida? Preservar os seus laços sociais. Ninguém quer romper com ninguém. O rompimento vem quando alguém, de algum lado, excede ou extrapola qualquer tipo de atitude. Deixa de agir com urbanidade, deixa de agir com educação. Isso acontece por quê? Porque as pessoas estão estressadas, porque as pessoas têm problemas, mas todo mundo tem. Então, o fato de um ter problema não significa que ele pode extrapolar os seus limites sociais para agredir as outras pessoas. Eu acho que o respeito tem que valer acima de tudo. A educação não faz mal para ninguém, né? Pelo contrário, só faz bem. Então, essa preservação das relações sociais que a mediação traz, ela é extremamente importante. Porque a mediação é capaz de fazer com que as pessoas, ofertando elas mesmas as soluções, sejam capazes de trazer essa solução e sair de um conflito que foi criado, que às vezes surge mesmo. A sociedade, não podemos nos enganar, dizer, olha, não existe conflito, que existe, o conflito está aí e vai sempre existir. Tanto é que o judiciário não acaba. Tem 80 milhões de processos em andamento. Isso são 80 milhões de conflitos em andamento. Agora, com a mediação, esses conflitos podem diminuir. Logicamente que dentro desses 80 milhões de processos, muitos são de aposentadoria do INSS. Não tem conflito social. Aí quero receber, o Estado não quer me pagar. É um conflito que existe, uma cobrança de imposto, execução fiscal. Então, essas coisas são... O que eu apregou aqui na mediação são as relações sociais, as relações humanas que existem entre as pessoas, que fazem com que as pessoas tenham que conviver, queiram ou não, em sociedade. Nenhum de nós se isola o tempo todo dentro de um quarto e fala, eu não vou sair daqui. Não existe isso. Todos são suscetíveis às relações sociais. E dentro das relações sociais, os conflitos são naturais. Por quê? Seria muito chato se todo mundo pensasse igual, né? Seria muito chato. Então, a gente tem que conviver com a opinião do outro, respeitar o outro, sobretudo, embora você tenha a sua opinião. Mas isso gera uma série de conflitos que podem ser resolvidos, evidentemente, pela mediação. E quando a gente fala em mediação condominial, nós temos alguns aspectos extremamente importantes quando nós falamos, né? A mediação condominial, o que ela é? Ela é o resultado das ações resistentes ao convívio coletivo ou comunitário, não evitados, não contidos e não canalizados no momento em que foram detectados. A professora, que está aqui sentada aqui na frente, a professora Ana Luísa Pretel, esse é um conceito dela. Ela trouxe esse conceito porque ela é especialista em mediação condominial. E eu tive a honra de participar de alguns eventos com ela na OAB, que ela faz parte da OAB de São Paulo, e nós conversamos muito sobre isso. E ela tem toda a razão quando ela diz que esses conflitos são a resistência do convívio, ou seja, aquilo que seria um convívio natural e normal deixa de ser natural e normal. E aí nós temos alguns aspectos que devem ser levados em consideração dentro do conflito condominial, né? E essa mediação, que é o conjunto desses procedimentos a serem exercidos e feitos pelo condomínio, faz com que o condomínio, e os condomínios tinham que aproveitar esse momento para dizer, olha, que aqueles que estão envolvidos em condomínios, como é o caso da nossa Anacom aqui, começar a pensar em promover para os síndicos, talvez uma ideia de começar a promover para os síndicos e para as pessoas, apresentar para os condomínios as soluções de mediação.
Porque muitos síndicos também desconhecem isso. Então, seria o caso de grandes associações levarem aos condomínios, né, essa possibilidade de falar, olha, nós vamos colocar à disposição do condomínio mediadores capazes de solucionar conflitos. Se o síndico não consegue solucionar, ele pode se valer, como eu disse, e o código prevê, dos sejusques e das câmaras privadas, e de mediadores capacitados para isso. E nós, quando estive lá no Conselho Nacional de Justiça, nós sempre pensávamos, quando cuidávamos da mediação, no seguinte: nós ainda temos uma vinculação muito grande às ordens judiciais, né? Nós ainda não fugimos muito disso. A gente assina um acordo e quer uma homologação judicial. Para quê? Para amanhã eu poder executar. Isso é um título executivo judicial, homologação. Então, o que nós trouxemos? Os sejusques, que aí, feito o acordo no sejusque, a composição, a mediação no sejusque, leva para o juiz e ele homologa. Aquilo torna uma sentença. Se não cumprir, eu posso executar. Então, essas coisas são muito importantes para quê? Para que a sociedade se atenha a esse tipo de situação. Então, aqui fica uma sugestão, né, para os grandes associações que cuidam de condomínios, que criem uma possibilidade ou uma facilitação para que os síndicos dos condomínios tenham acesso à mediação, para que essa mediação seja efetuada para quê? Para que os condôminos, as pessoas que estão dentro daquele convívio social, possam se encontrar no elevador, se encontrar na garagem e se encontrar em qualquer tipo de lugar que elas queiram e que, embora elas tenham tido uma desavença anterior, aquilo não subsiste mais, né? Aquele barulho que eu fazia, que meu filho fazia, tocando música de madrugada, não faz mais. Por quê? Porque nós conversamos e entendemos que amanhã eu tenho que levantar cedo e não posso ficar acordado. Então, nós temos que expor essa situação. Cada um expõe e dali sai uma solução. Então, tendo como objetivo esses atores sociais, esses atores do condomínio, que são síndico, prestador de serviço, condômino, a própria construtora, quando nós temos um defeito de construção, por exemplo, eu não preciso acionar a construtora, eu posso fazer uma mediação com a construtora para que ela resolva o problema do vazamento que ficou depois da obra, né? Do excesso de cimento que entupiu alguns canos, para resolver isso de uma forma sem judicializar. Então, isso tudo é muito mais fácil, e isso tudo faz com que a sociedade se agregue novamente. Que o que a gente pensa com a mediação é nada mais, nada menos do que pacificação social. E a mediação é pacificadora. É o único meio de pacificar a sociedade. Então, eu deixo aqui essa mensagem de que a mediação condominial é fundamental. Por quê? Porque o condomínio é uma sociedade muito próxima. As pessoas estão muito perto umas das outras. E esse conflito, quando se desenvolve dessa forma, faz com que as pessoas não tenham prazer em voltar, às vezes, para a própria casa. Por quê? Porque ela sabe que ela vai ter um vizinho chato, que ela vai ter um problema com o vizinho, ou seja, uma série de problemas dentro da própria casa dela. Ela vai para descansar, mas não consegue ter o descanso necessário. Então, essa possibilidade de se fazer uma mediação é muito importante. Então, fica aqui uma mensagem de pacificação social por meio da mediação e que as associações também internalizem a mediação para os seus afiliados. Eu agradeço a atenção, eu já passou a plaquinha de 5 minutos aqui 2 vezes, 5 minutos já são 10, então eu tenho que, né, aqui, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui, de ter podido falar isso para os senhores, e a honra de ter sido convidado pela ANACOM. Agradeço demais ao Dr. Fábio Arnada, que lembrou do meu nome. Muito obrigado.